Olá, amados, William aqui falando com vocês, graça e paz. No vídeo de hoje, nós vamos dar continuidade ao nosso curso bíblico, aprofundando o capítulo 5 do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Vamos aprofundar do versículo 28 ao versículo 47. Mas antes, caso você não seja inscrito, peço que se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho de notificações para que vocês possam ficar a par de todas as novidades do nosso canal. Não se esqueça de nos ajudar a evangelizar, deixando o seu like preventivo, compartilhando esse vídeo com todos os seus contatos e grupos e nas redes sociais para que essa bênção possa alcançar cada vez mais irmãos. Nós ficamos muito agradecidos pela generosidade de cada um de vocês. Nesse momento, convido a você a pedir o auxílio do Espírito Santo comigo, para que nós possamos juntos crescer no conhecimento da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode rezar comigo dizendo assim: Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vinde, ó Deus, em nosso auxílio, socorrei-nos sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, amados, vamos aqui à nossa Bíblia digital. Estamos no capítulo 5 do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Nós aprofundamos do versículo 1 ao versículo 27. Nós vamos aqui, a partir do versículo 28 até o versículo 47, aprofundar esse capítulo maravilhoso de Nosso Senhor Jesus Cristo, do seu Evangelho aqui, segundo São João. Então, nesse momento, eu peço a você que leia comigo aqui o versículo 28 e o versículo 29. Vamos aprofundar esses elementos. Não vos admireis com isto. Vem a hora em que todos os que repousam nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para uma ressurreição de vida. Os que tiverem praticado o mal para uma ressurreição de julgamento. Olha que palavra maravilhosa, que palavra que nos exorta, não é mesmo? Jesus está nos exortando aqui através da sua palavra. Meu amado e minha amada irmã, nós estamos aqui diante de uma promessa. Que promessa, William? Quem escuta a palavra de Jesus, meu amado e minha amada, quem ouve a sua voz, esse daí ressuscitará, terá vida, terá alegria, terá paz e tem tudo para fazer a vontade de Deus, tem tudo para fazer o bem e assim ser do agrado de Deus. Amados, é uma escolha. No entanto, meus amados, quem não escuta não pode ter vida eterna, porque justamente não escuta a voz daquele que é a própria vida, que é o nosso amado Jesus, porque está fechado em si mesmo, não consegue cumprir porque não ouve os seus mandamentos, não consegue fazer a vontade de Deus. Então, nós podemos marcar aqui como uma promessa para nós. Quem escuta a palavra de Jesus, ressuscita, amado, de uma vida de pecado para uma vida na graça. Então, nós podemos marcar aqui, inclusive, nós podemos marcar com a cor verde esse versículo 28 e versículo 29, que nós possamos ouvir a voz de Jesus para que nós possamos experimentar essa ressurreição de vida, para que nós possamos ser pessoas felizes. Quem escuta a palavra de Deus é uma pessoa feliz, é uma pessoa cheia de ânimo, uma pessoa cheia de paz, de alegria. Vamos continuar agora, meu amado e minha amada irmã. Vamos ler agora aqui esse versículo número 30,
que também é um versículo muito forte. Vamos ler aqui esse versículo 30. Leiam comigo. Por mim mesmo nada posso fazer, eu julgo segundo o que ouço, e meu julgamento é justo, porque não procuro a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Que palavra maravilhosa, que muito nos ensina nesse versículo número 30, meu amado irmão. Jesus é aquele que escuta o Pai e, pelo fato dele escutar o Pai, ele nos torna ser capazes também de escutar o Pai. Quem escuta Jesus, escuta o Pai. Jesus escuta e nos ensina a escutar, a sermos obedientes. Ele mesmo disse aqui, já estudamos, já vimos no capítulo 4, no versículo 34. Inclusive você pode até pausar esse vídeo e conferir essa passagem bíblica. João capítulo 4, versículo 34. Jesus ele diz: meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Então, nós já aprendemos aqui no nosso curso bíblico que alimento para a nossa vida, alimento para a nossa alma é fazer a vontade de Deus. E Jesus é aquele que escuta e revela tudo aquilo que é vontade de Deus para a nossa vida. E aí nós nos tornamos aptos a obedecer à voz de Deus por causa de Jesus, o nosso Deus, o nosso Salvador. Amados, agora nós vamos ler do versículo 31 até o versículo 39 e vamos extrair vários elementos que são maravilhosos, são ensinamentos muito importantes para a nossa vida. Preste bastante atenção lendo aqui comigo. Leiam comigo. Se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não será verdadeiro. Um outro é que dá testemunho de mim, e sei que é verdadeiro o testemunho que presta de mim. Vós enviastes emissários a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, no entanto, não dependo do testemunho de um homem, mas falo isso para que sejais salvos. Ele era a lâmpada que arde e ilumina, e vós quisestes vos alegrar por um momento com sua luz. Eu, porém, tenho um testemunho maior que o de João. As obras que o Pai me encarregou de consumar. Tais obras eu as faço, e elas dão testemunho de que o Pai me enviou. Também o Pai que me enviou dá testemunho de mim. Jamais ouvistes a sua voz, nem contemplastes a sua face, e sua palavra não permanece em vós, porque não credes naquele que me enviou. Vós prescrutais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Ora, são elas que dão testemunho de mim. Olha que discurso impactante de Jesus. Jesus aqui, meus amados irmãos, Jesus reúne aqui diversas testemunhas em seu favor, que provém todas elas de Deus. Veja, o testemunho de João Batista, aquele que apontou Jesus, aquele que disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista testemunhou de que Jesus era o Filho de Deus, aquele que tiraria o pecado do mundo. Outro testemunho que é em favor de Jesus, os seus milagres. Meu amado e minha amada irmã, Jesus realiza milagres na nossa vida. Um outro ponto que dá testemunho de Jesus, o próprio Pai. O próprio Pai dá testemunho de Jesus. Quando ele diz aqui: este é o meu filho amado, amado e amada de Deus. A própria Escritura também dá testemunho de Jesus. Jesus é o nosso Deus, é o nosso Salvador.
E aqui nesse diálogo aqui com os judeus, infelizmente, eles recusam crer nele, em Jesus. Recusam crer em Jesus. Eles serão acusados pelo próprio Moisés, pela sua própria consciência, pela palavra de Deus, porque não acreditam em Jesus. Jesus é o Verbo que se fez carne, é o Verbo que habitou entre nós. Jesus é o nosso Deus. Nós também temos essa graça de estar aqui estudando nesse curso bíblico, que nós precisamos acreditar na palavra de Jesus. Precisamos, não podemos, meus amados irmãos, ir contra a palavra de Deus. Temos que acolhê-la no mais profundo do nosso coração. João Batista deu testemunho de Jesus, os milagres de Jesus. Jesus entregou sua vida por cada um de nós. Temos que dar essa resposta de amor, essa resposta pelo amor que Deus ele tem por cada um de nós. Um outro ponto que Jesus ele diz aqui nessa passagem, meus amados irmãos, é que Jesus ele não fala de sinais, mas aqui Jesus ele fala de obras, justamente obras como as que Moisés ele fez, como Moisés ele foi obediente a Deus e fazia aqueles milagres, aquelas obras não por si mesmo, mas apenas ele obedecia aquilo que Deus ele mandava ele realizar. Amados e amadas irmãs de Jesus, vejam, essas obras dão testemunho, portanto, que Deus é quem age na pessoa de Jesus. Então, quando Jesus ele cura, ele liberta, quando Jesus ele salva, é Deus que age em Jesus, porque Jesus ele é o próprio Deus. Que maravilhoso essa palavra, não é mesmo? Então, meu amado e minha amada irmã, não crê em Jesus, apesar de todas essas obras, apesar do testemunho que muitos deram em favor de Jesus, apesar da palavra que ele tem para nos salvar, para nos dar paz, é infelizmente uma ocasião de pecado, é irmos contra a nossa própria consciência, contra a nossa própria vocação. Nós fomos criados por Deus para que nós possamos conhecê-lo, para que nós possamos amá-lo, adorá-lo e para que nós possamos proclamá-lo em nossa vida e na vida dos nossos irmãos. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida, meu amado e minha amada irmã. Um outro ponto aqui também é que as Escrituras aqui são fonte de vida para nós. Vejam, a palavra de Deus nos transmite graça, saúde, paz e salvação. Vejam, e essa Escritura, essa palavra, esse verbo é o próprio Jesus. Ele nos salva, ele nos dá paz, ele é a nossa alegria, ele é a nossa salvação. Um outro ponto também, meu amado irmão. Veja, aqui, nesse versículo 39, é muito interessante. Olha o que diz aqui, ó. Vós prescrutais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Ora, são elas que dão testemunho de mim. Isso irá se repetir mais adiante, onde nós iremos ler agora do versículo 40 ao versículo 47. E prestem bastante atenção que entre esses versos 40 e 47 vai reforçar esse versículo aqui, número 39. Então eu convido você a ler comigo aqui do versículo 40 ao versículo 47. Vamos ler todos juntos. Vamos ler. Vós, porém, não quereis vir a mim para terdes a vida. Não recebo a glória que vem dos homens, mas eu vos conheço. Não tendes em vós o amor de Deus. Vim em nome de meu Pai, mas não me acolheis. Se alguém viesse em seu próprio nome, vós o acolheríeis. Como podeis crer, vós que recebeis glória uns dos outros, mas não procurais a glória que vem do Deus único? Não penseis que vos acusarei diante do Pai. Moisés é o vosso acusador. Ele
em quem pusestes a vossa esperança. Se cresseis em Moisés, haveríeis de crer em mim, porque foi a meu respeito que ele escreveu. Mas, se não crerdes em seus escritos, como crereis em minhas palavras? Aqui nós podemos marcar, meus amados, um elemento. Nesse versículo número 40, nós temos aqui uma promessa. Versículo número 40. Vamos marcar aqui com a cor verde. Olha que promessa maravilhosa. É uma promessa. Vós, porém, não quereis vir a mim para terdes a vida. Então, é uma promessa por quê? Porque todo aquele que vai a Jesus tem a vida, tem a felicidade, tem a alegria, tem a paz. Por isso aqui nós podemos marcar com a cor verde. Nós temos a vida quando procuramos a Jesus. Quem vai até Jesus tem a salvação, tem a vida, tem a alegria, tem a paz. Olha que interessante também, meu amado irmão e minha amada irmã. Nesse versículo número 46, ele confirma aquilo que nós vimos acima. Se cresceis em Moisés, haveríeis de crer em mim, porque foi a meu respeito que ele escreveu. De fato, se você abrir a sua Bíblia aí no livro do Deuteronômio, o 5º livro da Bíblia, lá no capítulo 18, no versículo 15, está escrito assim: Deus suscitará um profeta como eu no meio de ti, dentre os teus irmãos, e vós o ouvireis. Veja, essa promessa que Deus haveria de enviar o seu Messias, ela se cumpre em Jesus. Então, por isso que Jesus ele diz aqui nesse versículo 46, se cresceis em Moisés, haveríeis de crer em mim, porque foi a meu respeito que ele escreveu. Justamente, meu amado e minha amada irmã, Jesus é o Messias, é o Salvador, o enviado de Deus para nos salvar. Então, se eles não acreditam em Jesus, se não acreditam em Moisés, dificilmente também não acreditariam em Jesus. Então, em Jesus, a Sagrada Escritura, a Escritura se cumpre. Por isso que Jesus ele diz aqui no versículo 47, se não credes em seus escritos, nos escritos de Moisés, como crereis em minhas palavras? De fato, né? A importância aqui de nós estudarmos o Antigo e o Novo Testamento. Não é verdade? Onde Jesus, ele é a nossa salvação. Em Jesus, nós temos todas as escrituras se cumprindo. Justamente porque Jesus, ele é o verbo que se fez carne, que habitou entre nós. Jesus, como diz lá na carta de São Paulo aos Colossenses, lá no capítulo 1, no versículo 15, diz que Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criatura. Então, meus amados irmãos, Jesus, feito homem, é a imagem de Deus. Ele revela a vontade de Deus para a nossa vida. Ele nos dá a salvação. Ele é a salvação. Ele mesmo vem dizer, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus é tudo, tudo na nossa vida. Meu amado e minha amada irmã, que estudo maravilhoso o de hoje. Nós temos aqui que Jesus, ele nos ama. É através das suas escrituras que nós iremos ter vida eterna. Preste bastante atenção aqui nesse versículo número 39. Olha que versículo maravilhoso. Vós prescrutais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Veja, são elas que dão testemunho de mim. Então Jesus aqui ele se revela, não é mesmo? Jesus, ele se revela. Meu amado e minha amada irmã, perceba algo muito importante. Quem escuta a palavra de Deus tem a vida eterna, tem alegria e tem paz. Veja, nesse versículo 39, que Jesus ele diz, porque julgais ter nelas a vida eterna. Nelas quem? Na Escritura, na palavra de Deus.
E Jesus ele diz: ora, são elas que dão testemunho de mim. Portanto, meu amado e minha amada irmã, quando nós nos decidimos a fazer um curso como nós estamos aqui fazendo, nós estamos aqui conhecendo a própria pessoa de Jesus, o seu pensamento, a sua vontade a nosso respeito. Aqui nós estamos aqui entrando em intimidade, numa via de intimidade com Jesus, que é a nossa salvação, que é a nossa vida, que é a nossa felicidade. Então, se decidir fazer esse curso, aprofundar a Sagrada Escritura, é se decidir ser feliz, se decidir ter paz no coração. E nós somos convidados a ser pessoas assim. Nesse estudo de hoje, que o Cristo possa ser a luz da nossa vida, Ele que é a ressurreição, Ele que é a vida, Ele que é a luz que dissipa as trevas do nosso coração. Meus amados, nós chegamos aqui ao final desse vídeo de hoje. Qual a mensagem de Deus ao nosso coração através desse vídeo de hoje? De que forma nós poderemos aplicar isso que Ele nos ensinou, que Ele nos exortou aqui através desses versículos bíblicos na nossa vida? Esse ensinamento ele precisa ganhar vida, ele precisa ganhar movimento na nossa vida. Portanto, meus amados irmãos, estamos aqui finalizando esse vídeo. Peço a você que nos ajude a evangelizar, sempre compartilhando os vídeos e deixando o seu like preventivo. Eu vejo vocês no próximo vídeo, se Deus quiser. Grande abraço a todos. Ósculo Santo, graça e paz.